Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 156º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulos 23 e 24, livro de Salmos, capítulo 95, e o livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 1 a 31. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, enquanto você pega o nosso kit de fé, trago uma mensagem importante. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus? Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta aqui que está sendo semeada agora, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulos 23 e 24. Davi livra a cidade de Keila. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo.
Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. A traição dos zifeus. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila, ao sul de Jesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Jesimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá-Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gede. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás,
Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo. Mas eu o poupei porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo. Reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 23, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Os espiões de Davi informaram que os filisteus estavam atacando Keila. Antes de agir, Davi parou para descobrir qual era o plano de Deus, uma prática que todo líder deve imitar, já que nossos interesses pessoais podem facilmente ser obstáculos à vontade do Senhor. Compreendendo o versículo 7, Saul não só estava disposto a matar os sacerdotes de Nob, mas teria destruído seu povo na cidade de Keila apenas para pôr as mãos de Davi. Pessoas controladas pela maldade e pelo ódio rapidamente perdem a perspectiva correta e abusam de sua autoridade. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. O Senhor advertiu Davi de sair da cidade porque o povo local estava preparado para entregá-la ao rei. Sem dúvida, os habitantes de Keila tinham medo de que, caso se recusassem a cooperar com Saul, o rei os massacrasse como havia feito com o povo de Nob. Davi se lembrou de como a tragédia de Nob o entristeceu e não queria ver outra cidade exterminada por sua causa. Compreendendo o versículo 15, Zif era uma cidade a quase 25 quilômetros a sudeste de Keila, na região montanhosa, que fazia parte do deserto de Judá. Aquela era uma área pobre próxima ao Mar Morto, onde a fé e a coragem de Davi foram muito provadas. Compreendendo o versículo 16, Jonatas, o querido amigo de Davi, arriscou a vida para avisá-lo no deserto e o ajudou a encontrar forças em Deus. Essa foi a última vez em que um
encontro dos dois foi registrado. Jonatas não é mencionado novamente até 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 2, passagem na qual lemos em que ele morreu no campo de batalha. Amizades verdadeiras são raras, por isso devem ser apreciadas e valorizadas. Compreendendo o versículo 28, o Senhor estava no controle e levou os filisteus a atacarem em algum lugar em Judá. Por isso Saul e seus homens tiveram de desistir do ataque a Davi. Davi escapou dessa por um triz, mas Deus cumpriu suas promessas. Para comemorar esta grande fuga, os judeus chamaram o lugar de Selah Hamahalakhet, que significa pedra de escape. O hebraico traz a ideia de uma pedra lisa e, portanto, uma pedra escorregadia. Em outras palavras, a pedra para escapulir. Davi foi rapidamente de Maom para Engadi, próximo ao Mar Morto, região segura e com abundância de água. Compreendendo o capítulo 24, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Davi e seus homens estavam escondidos em uma grande caverna, das muitas que há naquela região. Quando Saul escolheu usar aquela mesma caverna para fazer suas necessidades, a lei de Moisés era muito rigorosa em matéria de higiene. Isso significava que Saul estava longe do acampamento e, portanto, muito vulnerável. O fato de ele ter entrado logo no esconderijo de Davi provava que Deus estava no controle de tudo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Davi nunca planejou matar Saul porque tinha certeza de que o Senhor iria tirá-lo de cena à sua maneira e em seu tempo, conforme capítulo 26, versículos 9 a 11. Exposição bíblica dos versículos 8 a 15. Ao usar o título Rei, meu Senhor, e se inclinar com o rosto em terra, Davi enfatizou o que havia dito aos seus homens e fez com que Saul soubesse que ele não era um rebelde. Mesmo que não respeitemos quem está no poder, devemos demonstrar respeito por sua posição de autoridade. Conforme Romanos 13, versículos 1 a 7, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Compreendendo o versículo 11, o pedaço de roupa era a prova de que Davi não tinha a intenção de matar o rei e que todos os aduladores na corte de Saul, que diziam o contrário, eram mentirosos. Os homens de Davi queriam executar Saul, mas seu sábio capitão os impediu. Os líderes devem saber interpretar os acontecimentos e reagir da maneira certa. Exposição bíblica dos versículos 16 a 22. Saul mais uma vez revelou seu estado de confusão mental ao levantar a voz e chamar Davi, que certamente falou o suficiente para o rei reconhecer que ele era de fato seu genro. Quanto ao choro de Saul, ele já havia manifestado reações emocionais temporárias como essa, mas elas nunca foram acompanhadas de genuíno arrependimento ou mudança de atitude. Eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 24. Trago o versículo 22. Davi venceu muitas batalhas, mas uma de suas maiores vitórias ocorreu naquela caverna, quando ele se conteve e impediu que seus homens matassem Saul. Melhor é um homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, versículo 32. Este é um bom exemplo a ser seguido por todos, mas especialmente por aqueles a quem o Senhor confiou a liderança. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 95. Convite a louvar a Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar,
pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 95, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O salmista diz como devemos louvar ao Senhor, conforme versículos 1 e 2. E por que devemos fazê-lo? Versículos 3 a 5. Este é um louvor coletivo, não individual, embora ambos sejam importantes. Nosso louvor deve ser alegre e cheio de entusiasmo. O salmista até nos ordena a cantar e aclamar, conforme versículo 1, e totalmente concentrado no Senhor. O verbo ir, no versículo 2, significa ir ao encontro de Deus, face a face, estar em sua presença. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Por que devemos louvá-lo? Porque ele é grande e está acima dos falsos deuses deste mundo, e nada pode nos separar de seu amor, conforme Romanos 8, versículos 37 a 39. Ele é o nosso grande Deus e Salvador, conforme Tito 2, versículo 3, e devemos ter prazer em louvá-lo. Contudo, nosso Deus também é o Criador do universo e controla todas as coisas, conforme Salmos 95, versículos 4 a 5. As profundezas do mar e da terra e as alturas dos montes pertencem a Ele, e Ele sabe o que está acontecendo nas águas, como também na terra. Compreendendo o versículo 10, uma vez que Israel, como nação, se recusou a ouvir a palavra de Deus e, em vez disso, endureceu o coração, Deus estava aborrecido com o seu povo. Este versículo refere-se aos 40 anos após o êxodo do Egito, quando todas as pessoas maiores de 20 anos morreram durante a jornada no deserto, conforme Números 14, versículos 20 a 23. Endurecemos o coração quando vemos o que Deus pode fazer, mas nos recusamos a confiar nele para que ele possa fazê-lo por nós. Deixamos de cultivar um coração fiel que teme ao Senhor e honra, pedir as dádivas, alimento, água, etc., e ignorar o doador é um pecado terrível e as consequências são dolorosas. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 95, trago o versículo 11. Na época de Moisés, o descanso de Deus era a terra de Canaã, onde os judeus não mais peregrinariam, conforme Êxodo 33, versículo 14, Deuteronômio 12, versículos 9 e 10, e Josué 1, versículos 13 e 15. Contudo, Hebreus 4 amplia o significado de descanso para incluir o descanso da salvação e da herança que temos em Cristo, conforme Mateus 11, versículos 28 a 30. Efésios 1, versículo 3, versículo 11, versículos 15 a 23. Assim como o descanso sabático, futuro e eterno da glória, conforme Hebreus 4, versículo 9 e Apocalipse 14, versículo 13. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 1 a 31. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos.
a morte de Judas. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás! Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 1 a 31. Exposição bíblica dos versículos 3 a 10. Neste momento, Judas voltou à cena. Ele testemunhou o julgamento oficial e a condenação de Jesus e viu que ele havia sido sentenciado à morte. A resposta de Judas foi de remorso e arrependimento.
A palavra grega traduzida pela expressão foi tomado de remorso. No versículo 3, não indica um nível de tristeza pelo pecado que leva a uma mudança de atitude de ação, mas apenas sofrimento por ter sido apanhado. Um tipo de remorso que leva ao desespero. Pedro verdadeiramente arrependeu-se e Jesus o restaurou, mas Judas, por sua vez, não se arrependeu e isso o levou ao suicídio. Compreendendo o versículo 5.b, o texto de Atos 1, versículos 18 a 19, nos ajuda a entender o ocorrido. Judas partiu sozinho, remoeu o seu terrível crime e, por fim, se enforcou. Ao que parece, alguns dias se passaram até que seu corpo fosse encontrado, já que seu corpo, pelo processo de decomposição, pode ter sido inchado a ponto de as vísceras ficarem expostas. Ou talvez o galho da árvore em que ele se pendurou acabou se quebrando, precipitando o cadáver. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Pôncio Pilatos era o 6º procurador romano a servir na Judéia. Ele não era querido pelos judeus porque havia feito coisas que violaram propositalmente a lei de Israel para provocá-los. Pilatos era o tipo de homem capaz de matar para alcançar seus objetivos. Conforme Lucas 13, versículo 1, a posição de Pilatos sempre era muito instável por causa de sua péssima relação com Israel e também devido à política inconstante de Roma em relação aos judeus. Compreendendo o versículo 13, os líderes judeus acusaram Jesus de 3 crimes. Eles alegaram que ele era culpado de enganar a nação, agir contra o pagamento de impostos e afirmar ser um rei, conforme Lucas 23, versículo 2. Estas eram com certeza denúncias de natureza política, o tipo de acusações que um governador romano poderia manipular. Pilatos, então, concentrou-se na terceira acusação, a de que Jesus alegava ser um rei, porque esta seria uma ameaça fundamental contra Roma. Se pudesse lidar adequadamente com aquele suposto revolucionário, Pilatos poderia agradar aos judeus e, ao mesmo tempo, impressionar o imperador. Exposição bíblica dos versículos 24 a 26. A comparação dos relatos dos evangelhos mostra que Pilatos deu 3 passos na tentativa de se eximir de responsabilidade. Primeiro, ele lavou as mãos e declarou ser inocente de qualquer culpa. Em segundo lugar, afirmou claramente que Jesus era um homem justo, que não merecia a morte. Por último, ele propôs castigar Jesus e depois libertá-lo, mas os governantes não aceitaram nenhum acordo. Finalmente, os líderes religiosos usaram a única arma contra a qual Pilatos não tinha defesa. Eles disseram que, se deixasse aquele homem livre, o procurador não era amigo de César, conforme João 19, versículo 12. Compreendendo o versículo 26, Pilatos sabia o que era certo, mas se recusou a fazer qualquer coisa a respeito. Ele estava tentando agradar a multidão, conforme Marcos 15, versículo 15. Judas cedeu ao diabo em seu grande pecado, conforme João 13, versículos 2 e 27. Pedro cedeu à carne quando negou seu Senhor, mas Pilatos cedeu ao mundo e ouviu a multidão. Ele procurou o caminho mais fácil, não o que era certo, e acabou entrando para a história como o homem que condenou Jesus. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 27, versículos 1 a 31, com a exposição bíblica dos versículos 27 a 30. Imagine pôr um uniforme militar inútil no príncipe da paz, conforme Isaías 9, versículo 6. Mateus descreveu o manto como vermelho, enquanto Marcos usou a palavra púrpura. Marcos 15, versículo 17. Essas palavras não se contradizem.
Púrpura avermelhada seria uma boa descrição para uma roupa velha e desbotada. Imagine como nosso Senhor deve ter se sentido quando esse manto foi jogado sobre o seu corpo ensanguentado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.